Vascaíno, domingo de reapresentação no CT Moacir Barbosa. Terça, o Vasco já tem mais um compromisso, dessa vez contra o Paysandu pela Copa do Brasil. E é claro, aqui nesse vídeo eu vou trazer a você tudo o que rolou dentro do CT Moacir Barbosa nesta tarde de domingão. Além disso, muitas outras informações, muitas outras novidades para você. Tem possível desfalque para o jogo dessa próxima terça-feira. Tem também Renato Portaluppi muito bem e rasgando elogios a um jogador do nosso Vascão e muito mais, amigo. Um boa noite gigante que chega para você na noite deste seu domingo, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, amigo torcedor, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é esse aqui, ó, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, é claro, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vamos que vamos então, amigo torcedor, sem muita enrolação, e hoje eu tô aqui, ó, com uma camisa especial, camisa lá da Cantia FC, representando aí as camisas da nossa história, né, os camisas negras, aquela camisa que marcou em 2000, a camisa do Vasco de 97, camisas históricas do nosso Vascão, muito bem representadas nessa linda camisa da marca Cantia FC. Bom, vamos embora, porque agora tá aparecendo aí já nas imagens a vocês, imagem linda do bandeirão do Vasco tremulando no CT Moacir Barbosa, né, amigo torcedor, porque hoje, domingão, torcedor Cruz Maltino, como tá aparecendo aí nas imagens, aconteceu um treino no CT Moacir Barbosa, treino onde apenas os reservas, né, aqueles que ou entraram no segundo tempo, ou aqueles que nem sequer entraram em campo na partida de ontem contra a equipe do São Paulo em São Januário, foram aos gramados do CT Moacir Barbosa. Os titulares fizeram apenas o chamado recover, né? Treino de recondicionamento físico, treino ali na área molhada do CT Moacir Barbosa. Então os reservas aí treinando, a gente vê nas imagens o Saldívia, o JP, o Nuno Moreira, o próprio Adson apareceu aí nas imagens, Puma Rodrigues, que vai ser inclusive notícia aqui, né, neste Boa Noite Gigante, jogador que ontem marcou gol, foi muito bem, participou da jogada do gol da virada do nosso Vascão. Paulo Henrique que abra o olho, porque o Puma Rodrigues está se destacando muito sempre que é chamado para entrar nas partidas e representar o nosso Vasco da Gama. Então, como está aparecendo aí nas imagens, uma tarde, né, muito intensa, o Daniel Félix também participando das atividades, porque o treino hoje foi voltado também para a parte física desse elenco. O grupo do Vasco da Gama que treinou nessa tarde de domingo e amanhã, pela parte da manhã, estará acontecendo mais um treino no CT, entretanto diferente de hoje com todo o grupo, né? Tanto com as reservas, quanto também com os chamados titulares do Vasco da Gama. Será o único treino que o Vasco da Gama terá com todo o seu grupo antes da partida contra o Papão, o Paysandu, nessa próxima terça-feira pela Copa do Brasil. A gente vê aí o Spinelli, né, finalizando, a gente vê pela ponta agora o Matheus França também chutando para uma boa defesa do goleiro Daniel Fusato. O Vasco que vive um clima muito bom, né? E a vitória sempre é muito agradável, amigo torcedor Cruz Maltino. A vitória sempre traz um ambiente muito melhor para todo o clube. E quem dirá o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E com relação a esse treino que aconteceu no CT Moacir Barbosa, o que podemos falar para você nessa noite de domingo? A primeira grande informação
um destaque positivo, destaque até mesmo surpreendente. Informação dada pelos amigos, o amigo Gustavo Tutinha, é que o Brenner, amigo torcedor cruzmaltino, foi um destaque nas atividades que aconteceram nessa tarde de hoje lá no CT, nos trabalhos de finalização. O Brenner chamou muita atenção e foi o grande destaque da atividade. Então o Brenner aí conseguiu se destacar, conseguiu aparecer, conseguiu ir muito bem e chamou de fato a atenção da equipe, né, da comissão técnica do Vasco. E um alerta, o PH, Paulo Henrique hoje não treinou, isso já era o normal, tá, amigo torcedor? O PH, como entrou em campo como titular na partida de ontem, não treinaria hoje com o grupo nos gramados do CT, ficaria de fora, fazendo realmente um trabalho de recuperação. Entretanto, pelo fato de ontem ele ter sofrido uma pancada no joelho e por esse motivo ter ficado de fora na segunda etapa, a tendência hoje é que o PH fique de fora também da partida de terça-feira, tá, amigo? E automaticamente desfalque o Vasco. Amanhã, como será o último treino do elenco, ele será reavaliado antes do treino começar e após uma reavaliação médica, aí sim dará a Renato Gaúcho uma resposta final, se Renato poderá contar ou não com o lateral direito Paulo Henrique para a partida contra o Papão pela Copa do Brasil. Caso o PH não esteja à disposição, Renato terá que usar Puma Rodrigues. E aí, amigo, posso te falar? Na minha opinião, eu ia de Pumita, né? O Pumitinha, cara, porque olha, o Puma Rodrigues está jogando muita bola, amigo torcedor cruzmaltino. O Puma não só virou um lateral, né, comum, um jogador reserva. Hoje o Puma é um jogador que, ao meu ver, quando entra melhor do que o Paulo Henrique. O Paulo Henrique é um jogador privilegiado fisicamente, mas o PH é um jogador que tem ido muito mal na questão técnica. Não está sabendo pensar, não está sabendo finalizar uma jogada, não está sabendo nem sequer utilizar essa sua parte física que é tão boa. Diferente do Puma, que é um jogador que fisicamente está indo bem. Um dos grandes problemas do Puma, principalmente na sua chegada ao Vasco, era a questão defensiva. O Puma era uma avenida, né? E agora não está sendo mais. O Puma melhorou muito nesse aspecto defensivo. E agora está continuando a ajudar ofensivamente, que sempre foi a sua principal valência. Ontem marcou o gol, né, vestindo a camisa do Vasco da Gama, e ajudou também, como eu trouxe a vocês lá no início do vídeo, na jogada do segundo gol do Vasco. Ele que cruza a bola para a finalização do Adson, e aí a bola bate no Brenner e na volta o Andrés Gomes finaliza e faz o gol da virada cruzmaltina. Para você ter noção, em 18 jogos até aqui na temporada, inclusive dos 18, 13, o Puma Rodrigues começou como titular, o Puma tem 4 gols. Ou seja, em 13 jogos como titular, o Pumita, que é um lateral direito, tem 4 gols marcados. É uma marca muito boa. O Puma Rodrigues não só virou, né, o jogador com mais gols do elenco, após as saídas de Verratti, Ryan e Coutinho, como também agora se tornou, de fato, o batedor oficial de pênalti do Vasco da Gama. E ontem, quando o Vasco sofreu pênalti, eu vou te falar, eu fiquei com medo do Brenner pegar a bola, colocar na marca da Cal e bater pênalti. Quem tem que ser o batedor é o Puma. Bateu uma ontem, mas não interessa, a bola entrou, tá lá há mais tempo, conhece mais de Vasco do que o Brenner. O Vascaíno tem mais carinho pelo Puma, do que pelo Brenner, com toda a certeza possível. Então o batedor oficial de pênalti do Vasco tem que ser o Puma Rodrigues. E ontem, inclusive, o próprio Renato ele foi questionado sobre isso na entrevista coletiva, sobre a personalidade do Puma. Porque quando teve o pênalti, ele botou a bola embaixo do braço e falou: não, eu vou bater, sai, deixa que eu bato. Ninguém vai meter a mão na bola hoje. Quem bate sou eu. E o Renato rasgou elogios. É exatamente essa postura do Puma na partida de ontem. Se liga só. Ele é um dos batedores do time, ele treina pênalti, entendeu? Ele é um dos batedores, então hoje ele estava em campo, ele teve a personalidade, ele teve a confiança de bater o pênalti. Você falou bem, é um momento difícil do jogo, estava um caldeirão, a gente estava perdendo o jogo, e mesmo assim ele foi lá, pegou a bola, confiança, bateu, personalidade, empatou o jogo num momento importante, e depois nós continuamos jogando bem, e brigamos até o final do jogo, conseguimos fazer o segundo gol, que nos deu uma vitória importante contra um adversário fortíssimo, entendeu? E fez com que a gente buscasse mais 3 pontos. Não sei como vai ficar a tabela, porque tem a rodada ainda, alguns jogos ainda, mas o importante é que a gente fez a nossa parte. É o que eu falo para eles, tem que fazer a nossa parte, tem que fazer o dever de casa, é o que o próprio torcedor grita aqui em São Januário. Então hoje a gente, mais uma vez, sofremos, não precisa sofrer tanto, né? Mas faz parte do sofrimento aí. Eu já me acostumei também. O importante foi essa vitória aí,
fomos a 16 pontos. O vascaíno, então, como vocês viram aí, né, o Renato rasgando elogios ao Puma. E já que estamos falando sobre Puma Rodrigues, ontem aconteceu em São Januário a famosa zona mista, né, onde o Adson falou, o PH falou, e o Puma falou um pouquinho também, né? O Puma, inclusive, deu até uma declaração muito interessante e curiosa na zona mista, revelando que ele era atacante quando mais novo e acabou logo em seguida atuando como lateral direito. Mas também falou um pouquinho sobre o susto que ele tomou ao bater o pênalti e ver o goleiro Rafael do São Paulo indo em direção à bola. Mas no final tudo deu certo, a bola entrou. E se liga aí só nas palavras. If I could do it, then why can't you? Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. It's now or never, I'm picking a first. You can't tell me that. Só nas palavras do Pumita Rodrigues. La verdad que fico muito feliz por ayudar al equipo, por la victoria, que es muy importante, a gente tinha que ganar. Y no pênalti também fiquei um pouco assustado quando ele chega na bola, mas foi sorte também que entrou e serviu para ganhar o jogo. Eu falei com o Renato isso. Quando eu estou no campo sou eu que bato o pênalti, então já estou treinando muito isso também. Eu já gostava de chutar o pênalti, mas tenho que também treinar sempre para seguir melhorando. E depois do artilheiro também fico feliz, para ajudar no Vasco, sempre é bom também fazer gol, eu gosto muito de fazer também. O torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí as palavras do Pumita, né, um clima bem legal, cara. Dentro do Vasco da Gama, um clima muito diferente do que se via principalmente antes dessa vitória. E é claro, né, um clima contagiante, porque quando o Vasco da Gama vence, amigo, não poderia ser diferente. Inclusive, muito legal o que a esposa do Thiago Mendes postou nas redes sociais nessas últimas horas, cara. O Thiago Mendes é um líder, né, um capitão nato, um jogador que encaixou, cara, com a camisa do Vasco, dificilmente vai se perder essa braçadeira de capitão que ele conquistou. E a esposa dele sempre apoiou muito o Thiago Mendes nas redes sociais, inclusive em alguns momentos chegou até a ser chata, tá? Com todo respeito. Ela se posicionou nas últimas horas e falou assim, ó: eu não te falei que hoje ia ser um dia abençoado, graças a Deus vocês ganharam. Em palavras direcionadas ao Thiago. Estou muito feliz pelo time e por você, ainda mais por você que vem sofrendo tanto nesses últimos jogos. Eu sei o quanto era necessária essa vitória para renovar suas forças, para renovar sua energia, para renovar sua saúde mental, porque se tem uma coisa que você detesta nessa vida é perder. Eu sei o quanto você sofre todas as vezes que chega em casa sem o resultado. Olha que maneiro, né? Sei também o quanto isso te revolta por dentro. Essas últimas semanas vêm sendo difíceis, porque o resultado não vinha. Para você a derrota nunca vai ser normal e isso consome muito. Glória a Deus. Espero que não seja apenas um resultado isolado, e sim o impulso de uma sequência de jogos e de vitórias. Como você diz, quando tudo pesa, aí que você mostra quem realmente é. Parabéns, Deus sempre honra o desejo do coração. Ah, se soubessem o quanto você deseja isso e o quanto você veste esse desejo. Desculpa pelo textão e desculpa também por não estar em casa hoje, mas já eu volto e te falo tudo isso pessoalmente. Te amo. Então, muito legal, cara. É como o Thiago Mendes abraçou o projeto Vasco. E é um jogador que tem tudo, volto a repetir, para marcar história vestindo a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. É bom de bola esse Thiago Mendes e, como a sua esposa falou, é um louco pela vitória, tem gana pela vitória. Esse DNA que o Thiago Mendes tem é um DNA que falta muito para vários jogadores do elenco. Quem dera se o Vasco da Gama tivesse 11 Thiago Mendes dentro das 4 linhas. Talvez a história seria diferente. Mas é isso. Muito legal, é assim. Então que eu fecho esse Boa Noite Gigante. Último vídeo desse domingão. Amanhã, às 7 em ponto, eu tô de volta com nossa Acorda Vascão, sempre aqui no canal, contando muito com a presença e participação de todos vocês, tá? Na terça eu também volto, só que já da minha casa, do meu estúdio. Tem muita gente perguntando: Lucas, o que aconteceu? Calma, rapaziada, terça eu tô de volta lá no meu cantinho, que todos vocês já estão acostumados. E ó, aqui no link na descrição, no comentário fixado, melhor dizendo, tem um link. Clica aí nele. Uma resenha bem legal aí. Final de semana com a vitória do Vascão, esse é o clima. Estamos todos nós renaitizados. Então, clica aqui, ó, link no comentário fixado e comente lá na foto, porque eu faço questão de comentar, responder também a todos vocês. E sigo. Quem comentar, eu vou seguir de volta. Valeu, rapaziada. Fui. Beijão, um ótimo domingo a todos.